Sejam bem-vindos a mais um programa Conceito House Decor. Novamente estou extremamente feliz recebendo mais um parceiro, mais um amigo, mais uma pessoa de extremo destaque aqui na nossa cidade, Christian do InMotors. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Pô, Alan, obrigado pelo convite, cara, é uma honra, de verdade, não imaginava que eu fosse chamado aí para o teu programa em algum momento, mas é legal, cara, essas relações que a gente vai construindo aí ao longo da história, tanto eu como cliente, você lá como um admirador da marca, mas uma honra estar no teu programa, cara. Muito obrigado, Christian. Pena que a Mônica não pôde estar aqui. Verdade, cara. Conosco, é uma pena mesmo. Mônica, da próxima vez eu gostaria muito que você estivesse aqui conosco, mas o Christian vai representar muito a família de vocês, muito a marca de vocês. Como eu disse, uma marca de extremo destaque aqui na cidade. É assim, eu estou muito feliz em conduzir esse programa há quase 2 anos, como o Pavão disse aqui para mim há pouco tempo. A gente está aqui na House Decor Office, no Praia Mar Corporate. Então, esse programa para mim é um bate-papo muito descontraído, porém muito sério e com um compromisso muito grande que nós temos um com o outro, amigos, empresários, e que também nós temos com a nossa população aqui de Santos e da região também, que a gente atende com tanto respeito, com tanto carinho. Então, para mim, é motivo de muito mais honra do que com certeza para você, porque tirar você do seu trabalho, dos seus afazeres e aproveitar um pouquinho do seu tempo para mostrar para o seu cliente ou para os nossos clientes um pouco da história do Christian, junto à família dele, todo o caminho que ele percorreu ou parte desse caminho. Nós só temos 30 minutos, mas eu gostaria que você transmitisse para nós, meu amigo, um pouco da sua trajetória, abra o seu coração para a gente e mostre para quem não te conhece ainda o ser humano fantástico que você é também. Por favor. Obrigado, Alan. Obrigado pela essa introdução já enaltecendo, né, minha história, e o mais bacana, porque o Alan ainda não conhece a minha história, a minha trajetória. Verdade. Né? A gente se conhece como empresários e já tomando uma cerveja desse tamanho aqui, um copo, pode contar que você bebe? Algumas. E aí a gente vai se soltando, vai se admirando, vai se conhecendo, mas para todo empresário, para toda marca de sucesso tem sim uma trajetória. E é legal quando a gente fala isso de repente para um jovem que ainda vai trilhar, né? Ou para um outro empresário para falar, eu sei o que você sente. É verdade, eu sei o que a gente falou aqui antes. Né? Exatamente isso, a gente sabe exatamente. Bom, eu gosto de sempre falar, menino do interior. Cara, eu nasci em São Paulo, mas eu me criei em Sarapuí desde os primeiros dias de vida, porque meus pais já estavam morando numa cidade chamada Sarapuí, pequenininha, de 8 mil habitantes na ocasião, e a gente morava em sítio. E desde os 11 eu trabalho com a lida mesmo, né? A gente criava cavalo, tinha vaca, enfim, toda a operação de um aras. Então era eu, meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meu pai ficava muito em São Paulo, introduziu isso na gente, a gente praticava hipismo. Então era uma vida de interior, mas com mão na massa. Meu pai não contratava mão de obra, Alan, era a gente que fazia desde a cerca. Exatamente, cara. E isso foi um aprendizado. Eu digo que muitas coisas que a gente se desdobra para fazer aqui fica mais fácil porque nós não tivemos um início poupado, né? Então a gente aprendeu a fazer com as próprias mãos tudo que a gente utilizava dentro de um aras. Mão na massa desde sempre. Mão na massa, cara. Legal. E é muito legal, né? Fazer uma cerca, como preparar o palanque, como fazer o buraco, qual a distância, enfim. Aí entra o lido com os animais. Aí lido com os animais é a rotina mesmo, de 3 refeições no mínimo, treinamento, cuidado, enfim, comprometimento. Sim. Aí você está falando de animal, você está falando de vida, aí você já trabalha muito comprometimento. Aos 19 anos, cara, eu estava explodindo dentro de mim, cara, que eu queria ir para uma cidade grande e eu podia escolher São Paulo, eu podia escolher Santos, que era onde eu tinha família paterna e família materna. Sim. Cara, por sorte, vamos falar assim, a melhor escolha que eu fiz foi vir para Santos. Não preciso falar, você é um santista. Destino. Cara, talvez São Paulo brilhasse mais os olhos na época, né? Porque sempre você imagina que é uma capital, tudo vai acontecer mais fácil. Mas é tão gostoso morar em Santos, e eu falo isso para todos que vão concordar. Verdade. Continua sendo, eu me sinto ainda numa cidade interior, Alan, porque aquilo que eu te falei, a gente fez uma viagem agora de final de semana, de repente conheceu todo mundo que estava naquele hotel, cara, impressionante. Que era de um santista também, né? E aí meu primo tinha uma loja de carro.
Então, essa eu acho que é um case interessante, porque ele não imaginava que um rapaz do interior sem currículo nenhum pudesse se desenvolver. E ele falou, fica aqui comigo que eu conheço um monte de gente, vou te arrumar um emprego. Uhum. Fiquei 30 dias, evidente que eu não consegui ficar parado. Sim. Não, deixa que eu faço, eu levo para o banco. Não, deixa que eu levo para a oficina. Não, deixa, como que você faz esse polimento? Como é que lava carro? Como é que faz isso? Como é que manobra carro? Então, eu fiz tudo desde o início que uma loja de carro pode ter. Eu fiz todos os trabalhos desde do polimento, quanto fazer banco e tudo mais. Cara, ele não arrumou um emprego para mim, eu também não estava ganhando nada, tinha que ganhar alguma coisa. E eu fui trabalhar no Bazar Sol Nascente, no Canal 1, de terceira geração, cara, vendendo material de construção, mas um bazar de bairro, cara do seu Flávio, que me recebeu muito bem. E aí eu fiquei mais um mês, estava me desenvolvendo bem lá, mas eu deixei saudades na estrutura lá da Pontia aqui na época. Meus primos foram lá e me chamaram, Cris, não quer voltar para trabalhar com a gente? Pô, lógico que eu quero, claro, né? Conversei com o seu Flávio também, agradeci pela oportunidade e dali então eu comecei em setembro de 1993 no ramo. 93. Exatamente quando eu cheguei em Santos. Fiquei só um mês fora do ramo. De lá para cá, o tempo inteiro no ramo. Foram 5 anos de Pontiac, depois eu tive uma passagem pelo Guarujá e a parte mais marcante, que é onde eu mais me desenvolvi profissionalmente, foi quando eu entrei no grupo da Citroën. Com Marcos Scanavini, Dr. Bosco, enfim. Verdade. Eu me lembro das propagandas, lembro de você. Eu lembro de você. Agora que você falou, lembrei, verdade. Cara, e você falou do Guarujá, né? Do Guarujá, então na época tinha aqueles programas de varejo, né, cara? E eu contratava todos. O pessoal fala que eu movimentei a avenida lá, porque, cara, eu sempre gostei de divulgar o produto que você está vendendo, né? Mas essa passagem foram 16 anos, antes de Doim Motors, foram 16 anos como diretor desse grupo. E a gente pegou uma época maravilhosa, né, cara, de 2001 até 2012, o mundo estava se desenvolvendo. Muito, né? E não foi diferente com a gente, pessoas muito competentes, a gente tinha um time fantástico e a gente conseguiu 7 lojas da Citroën, desbravando outras regiões que não eram nossas, né? São José dos Campos, Taubaté, Guarulhos, já estávamos sondando São Paulo capital mesmo. Que legal. E conquistamos nesse meio tempo a Harley Davidson, a BMW e a Jeep. Implantei ISO 9000 por 2 ocasiões, cara, nesse processo, porque o legal de concessionária é esse universo global, né? E vem algumas exigências. Padrão de qualidade, né? Padrão de qualidade, bastante batendo, bastante nisso, bastante treinamento, bastante gestão. E aí eu falo que ali eu me gabaritei bastante, me senti... O Marcos me dava muita autonomia para trabalhar e eu acompanhava todo o crescimento. Então, quando eu fui para a Doim, eu já fui, ainda que exercendo uma função de executivo de um grupo de concessionária, me gabaritou também para assumir uma cadeira de empresário, porque eu convivi ao lado, ombro a ombro, né, de empresários bem-sucedidos. Então, para a gente foi muito desenvolvimento. E aí, a Doim, basicamente eu queria fazer tudo o que eu gostava dentro do grupo com liberdade que uma franquia ou uma concessão não dá. Não te dá, isso aí. Não dá. É engessado. É engessado, então você ficava preso e eu consegui trazer um olhar um pouco mais intimista, né? Mais pessoal, mais próximo. Criação de vínculo realmente com o cliente. E aí a gente conseguiu imprimir, e aí eu acho que a grande força da Doim é reconhecida por isso, né? Por essa geração de vínculo. Interessante, Christian. Eu não conhecia, o mais legal é isso também, eu falei para o Christian, no programa eu recebo amigos, colegas, empresários, arquitetos, designers, decoradores, donos de marcas e eu particularmente não conheço a história de algumas pessoas pela correria do nosso dia a dia. Porque ser empresário não é nada fácil e assim, nunca será. Então, fiquei muito satisfeito de conhecer parte da sua história, imagino que o nosso público também. Eu vou pedir um minutinho para vocês, que o Pavão já está acionando ali para o intervalo e a gente já volta. Obrigado.
Sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco, no intervalo aqui junto com o Christian, lembrando aquele copão que ele falou que a gente tomou juntos. Ele não estava muito bem naquele dia, mas depois daquele copão você ficou legal, né? Fiquei um espetáculo. Uma bela cerveja alemã, acho que era Paulaner que a gente estava tomando aquele dia, junto com os colaboradores, gelada, né? Copão perfeito. Alemão. E assim, foi a primeira oportunidade que a gente teve, né, de conversar um pouquinho mais à vontade, porque assim, ser empresário é uma correria muito grande de todo dia, do dia a dia. Saber parte da tua história também, Christian, enquanto a gente conversava aqui no intervalo, dava risada, e eu acho que você vai concordar com isso, foi fundamental, né, realmente ser um cara que aprendeu a fazer as coisas, né? Passar também numa grande empresa, num grande grupo, de ter experiências globais, como você disse, também te capacitou para você criar a Doin Motors. Passa para nós, Christian, como que é o dia a dia da Doin, os diferenciais da sua empresa, como que você trabalha, quais são os diferenciais. Eu conheço alguns, mas com certeza o nosso público vai ficar muito satisfeito em conhecer um pouco mais da sua empresa. Legal. E para o público não ficar imaginando que a nossa relação ela vem de uma caneca de chopp gigantesca, a Ellen já está no nosso coração há muito tempo. Depois me dá a oportunidade de falar como a gente conheceu a House Decor também, porque eu faço questão. Verdade. Foi uma história muito legal. E cara, a Doin, a gente começou dentro de um novo conceito, de uma vanguarda, de montar um escritório num prédio comercial, que é o Shopping The Blue. Sim. E a gente nem deu atenção que ele era um shopping que o primeiro e o segundo piso eram de lojas de shopping, né? Eu pus na minha cabeça que seria uma loja de escritório para a gente atender uma clientela formada ao longo de todos esses anos. Falou eu e a Mônica, né? Sim. Ambos aí há muito tempo no mercado. E a gente montou um escritório que eu chamo de uma residência moderna, mais ou menos esses moldes aqui que Sim. as tuas empresas são, para trazer um ambiente bem acolhedor, que foi daí que a gente conheceu a House Decor, né? Verdade. Que até hoje o pessoal vê que papel de parede é esse, gente. Isso aqui é tecido, isso aqui não é papel de parede, né? E foi nesse nível. Os carros expostos num pavimento de garagem do G4. E a galera falando, mas por que dentro de um prédio? Por que dentro de um prédio? Mas, Alan, para mim, era puramente direcionamento de Deus. Não tinha outra coisa que viesse na nossa cabeça de falar assim, monta uma loja em tal lugar, na avenida tal. Mas na rua, né? Como todo mundo, né? Se Deus fala, estava falando Sim. muito forte, cara. Ele e a fala. Mônica fala, e a gente sabe disso, né, cara? Ele fala. E por incrível que pareça, eu estava então, portanto, basicamente desrespeitando toda a cartilha de marketing, né? Você montar uma empresa tão escondida, né? Dentro indoor, né? Dentro de um prédio comercial. Porém, aquilo trouxe uma visibilidade, um reconhecimento. A gente já foi case de Web Motors. Que legal. A gente já foi case de algumas plataformas interessantes, porque eu já entendia que qualquer produto para ser vendido online tinha que ter fotos especiais, fotos profissionais, né? E a gente desde o início fez fotos profissionais. E aí eu lembro de pessoas que eu admiro demais do ramo, que são destaque. Christian, vão achar que você pegou foto de catálogo, vão pensar que você pegou foto de revista e perde a credibilidade. O cliente vai achar que não são fotos reais, né? Quando ele perceber que todos são feitas igual, ele vai entender que a loja tem um padrão. Conceito diferente. É um padrão. E aí foi assim, hoje eu vejo que todas estão fazendo até melhor do que a gente hoje, por questões de limitação de espaço que a gente tem lá, pé direito baixo. Mas eles já criaram seus estúdios, então movimentou o mercado. Por isso que eu falo que a gente foi case, o pessoal ligava dos cursos de Web Motors, estão falando da Doin aqui, a forma que a gente expunha o produto. A forma que a gente entrega um kit. Custa caro? Custa caro. Poxa, mas eu imaginava, se a gente está dentro de um shopping, e se eu saio de uma loja com uma camisa, cara, dentro de uma sacola, dependendo do produto, joalheria, então nem vou falar, uma caixa especial, uma caixa bonita, a gente começou a fazer assim, entregar esse kit, porque era um kit organizador, até hoje, né? Muitos clientes perdiam documento, cara, chegava na hora de negociar, gerava-se custo e tempo, né? Falei, daqui para frente acabou todos os problemas, guarda tudo que você tem dentro dessa caixinha. O cara levava aquela caixinha, ele reconhecia coisas simples, coisas simples.
justamente para a gente estar indoor e atender muita clientela e a gente receber muita indicação, começa a virar uma família, né? Exatamente. Começa a virar uma coisa assim, que até a gente se surpreende. E às vezes a Mônica não gosta que eu fale isso. Parece que eu não vou contar a história para você que eu brincava de carrinho quando eu era pequeno, né? Eu criava cavalos, não brincava de carrinho, adorava, claro, mas não é isso que me motiva. São pessoas, são relacionamentos, cara. Adoro conhecer alguém que veio de Curitiba, veio de longe, cara. A gente se interessa ali pelaquela história. Quando vê um segundo cliente, terceiro cliente de Curitiba, a gente fala, de repente ele se conhece. Cara, tenho tanto case de cliente que veio de fora e a gente começa a falar, mas já viu, conhece fulano, conhece? E aí, mas de lá de outro estado, Alan, de outro estado. Daqui nem se fale, né? Dali saem muitos amigos, inclusive lá de dentro. Mas a ideia era trabalhar com o que tivesse de melhor em qualidade. O critério de qualidade nosso, realmente, Alan, poucos vão querer trabalhar porque restringe, nicha muito. É difícil reabastecer a loja para um nível de qualidade, a ponto de que a gente ganhou muita força em carros 0 km. Se eu não tinha condição de comprar um carro bom para colocar na prateleira, eu prefiro comprar um carro zero, que vai me atrair uma troca interessante. Eu conheço o teu estoque. É bem grande, né? Cara, ele não é o maior estoque. Bem diversificado. Isso. E tem muito carro novo mesmo, né? Tem. Porque, bastante. de fato, deve zero. ser muito difícil manter um padrão de qualidade no nível de asfalto que a gente tem, né? Eu não sei se isso também é um complicador. Cara, tem gente que cuida muito bem de carro, tá? Os que não cuidam bem, eu aceito também. Sim. Mas tem outro destino. Ok. Tem o comerciante que gosta de trabalhar com esse outro produto. A gente mergulhou no universo dos elétricos e dos híbridos, né, dos eletrificados, na pandemia, trazendo principalmente a Volvo. Ainda tem gente que acha que a gente é concessionária Volvo, porque a gente bateu bastante nessa marca. Passou um amigo aqui que eu falei que ia entrevistar você, ele falou da Volvo. Exatamente. É impressionante. Comprou lá com a gente. Aliás, ele foi a faísca pra gente. Ele foi o primeiro cliente que pediu um Volvo pra gente. Que legal. E a gente já falou isso pra ele. É mesmo? Falou Marcelo? graças a... Marcelo. Acabei de cruzar com ele lá embaixo. Exatamente. No Foi Corporate. ele chegou lá, pediu o Volvo, aí a gente adorou o produto, né? E a gente mergulhou nesse universo. E a partir daí, hoje também nos tornou a loja multimarcas que levantou primeiro essa bandeira de elétrico e eletrificado, que a gente não vê recuo. O investimento é muito grande, principalmente da parte dos chineses. Então, esse mercado agora de elétricos só tende a crescer, tende a crescer. E a gente já está nos tornando aí especialistas como multimarcas aqui. Com certeza somos a primeira. E a rede de abastecimento, falando do híbrido, do elétrico? Por exemplo, aqui no Corporate a gente tem uma estação. Perfeito. Como que está isso hoje na nossa região, Bom, Christian? a nível Brasil, a nível mundial está todo mundo se desenvolvendo. Brasil, numa velocidade um pouco diferente, a gente acabou sendo representantes, nos tornamos representante VEG para poder vender essa solução. Então, hoje a gente também, além dos carros, a gente também fornece as estações de recarga. E o que o país precisa agora? Você vai encontrar esses equipamentos como aqui do Corporate, como você encontra no balneário, como você encontra no hipermercado, em alguns comércios atentos também. Só que eles são carregadores de carga lenta. Tá? E Supercharger, não? Exatamente. Para ser o Supercharger, aí é um equipamento bem mais potente, que são os eletropostos, que você já vai achar em posto de gasolina de estrada, em alguns graus, né, em aquela rede grau. Sim. E em alguns outros lugares que já estão pondo, que aí você abastece em média aí de 30 minutos, você carrega plenamente teu carro e segue viagem. Então, enquanto isso não tiver, aí você tem que ter responsabilidade na hora da gente vender. É teu primeiro carro e único carro? É teu único carro? Não, compra um híbrido. Híbrido é melhor. É o teu segundo carro? Pode pegar o 100% elétrico. Porque não é só apelo ecológico, não é só economia do mês a mês, mas é um prazer dirigir. Você não acredita como é gostoso dirigir. Eu já dirigi lá fora, né? Já conhece, né? Conheço lá fora. Aqui no Brasil ainda não tive a oportunidade de guiar um carro, mas o prazer é muito grande, o silêncio é absoluto, né? O que eu também gostaria de saber é sobre a evolução dos preços. Por conta desse aumento do volume do consumo, a tendência dos preços é de queda. No mercado geral? Isso. Sim, já eu falo na linguagem do investidor, esticou, ok? Por conta da escassez. Sim. Agora está no processo de correção. Que legal. E padrão, tá? Não está corrigindo mais bruscamente do que seria. Está corrigindo do jeito que tem que ser. Um produto ficou mais velho, ficou mais barato. Sim. Padrão. Para bombar mesmo o mercado de elétrico, é hora que chegarem os eletropostos, que aí eles vão ter
equipamentos lá com corrente direta e aí vai passar pelo conversor do carro e vai carregar em 30 minutos ali. Ele carrega um carro 100% elétrico e ele continua a viagem tomando um café. Né? Que maravilha. E o custo de abastecimento? Você tem uma média desse valor comparado a um carro a gasolina, a diesel? Tá. Você pode fazer uma conta de 1/3 do que você gastaria se fosse um carro a combustível, tá? Caramba. Você vai gastar 1/3. E como isso é calculado? O KVA aqui em Santos, se eu não me engano, está R$1, ou algo 98 centavos, 1,2, mas R$1. E um carro de autonomia de 400 km, na média, recebe 70 KVAs. Okay. Então, você vai com R$70, você vai andar 400 km e depois ele se regenera, dependendo do percurso que você faz também, até estende um pouco mais. Então, ainda é um apelo também, né, do econômico. Muito interessante, muito interessante. Novamente, antes de finalizar, muito bom poder te receber aqui, Christian. E é sempre uma troca de experiência muito enriquecedora. Eu já gostava muito de você e da Mônica, mas hoje gosto e admiro muito mais. Mas eu também gostaria de aproveitar a oportunidade para você transmitir para o nosso público, já que você pediu e eu me sinto muito lisonjeado com isso, que a sua experiência com a nossa empresa, com a House Decor, com a Ellen, ela já me contou, mas se você pudesse falar, vamos seria ver se bate muito a legal. História. Vamos ver. Vamos ver se bate muito a história. bom. Cara, eu sempre tive um prazer de decorar, de planejar um ambiente. Quando eu e a Mônica a gente ficou junto, cara, a gente tinha acabado de pegar um apartamento e ela olhava, ela falava assim, ninguém pensa, não, e ela não entendia o olhar antes de olhar uma planta, ela não consegue olhar uma planta e depois ver pronto, né? Sim. E aí ela só fazia brincadeira, ele é a menina da relação, ele é a menina da relação, ele que escolhe tudo. E aí um dia eu falei assim, ó, não, tal ambiente é você que vai escolher, acho que era o quarto das meninas, alguma coisa assim, né? Grávida. Falei, não vou, você vai, porque ela precisava se desenvolver naquilo, né? E aí eu não sei como, de verdade, cara, por alguma indicação, alguma coisa, ela caiu aonde? House Decor. Na House Decor e atendida por quem? Ellen. Magnífica Ellen, né? E, cara, ela voltou para casa em êxtase, cara, mas ela estava tão empolgada, você tem que vir aqui agora. E aí, pro meu projeto de desenvolvimento dela, não podia, porque você acaba dominando a situação. Sim. E eu deixei ela sozinha com a Ellen, cara. E a Ellen, dentro da sensibilidade dela, porque ela na indecisão, não, isso, posso ver outro, não, mas não sei o quê. E a Ellen, aquela sensibilidade, bom, você sabe, né, a Ellen é demais, né? Verdade. E aí serviram um cappuccino, e aí serviram uma castanha, e o aroma da loja. E ela voltou e ela não esquecia o aroma da loja. Então, também fazendo aqui uma confissão, a Doin tem aromatizador de ambiente em todas as lojas, sempre o mesmo ambiente para criar memória. Sim. Mas puxado por causa da House, cara. É outro, não é o mesmo. Falou, né? Falou. Então ela falou, não, tem que ter, porque a pessoa gera memória e assim legal. Foi, cara. Então a House tem participação de muita coisa que a gente faz em local, né? Em nossos pontos de atendimento. Fico muito feliz com isso, muito honrado, muito satisfeito. Novamente, Mônica, pena que você não está por aqui. Christian representando a altura, mas a próxima vez quero poder contar com você também. E para quem não sabe, a Ellen é minha irmã. Então, além de diretor, eu como irmão, escutar falar bem da minha irmã é assim, é maravilhoso, tá? Então, muito obrigado. Mas é muito legal poder trocar também esses conceitos de família, conceitos de empresa. Então, muito obrigado novamente, Christian, Mônica também. E para a gente ir para o encerramento do programa, eu gostaria que você falasse também da sua loja. Você tem no The Blue, tem na Vila dos Carros. Perfeito. A loja... E depois a gente tem uma outra novidade. Eu já posso até emendar aí, por favor. Estamos no final, né? Vamos embora. Como a gente se definiu como loja de shopping, a gente chegou até uma unidade dentro do balneário e pensamos em consolidar realmente só ser loja de shopping. Quando veio a pandemia, a gente reconsiderou isso, mas a gente abriu dentro de um auto shopping, que é o Vila dos Carros, uma loja que, grata surpresa, vende muito bem. Nessa unidade, inclusive, eu tenho um sócio, que é o Gustavo e a Marcela, que fazem um trabalho brilhante e desenvolvem realmente o mesmo trabalho que a gente faz de geração de vínculo, reconhecimento. Quando entra no Google, Alan, eu tenho que falar, mas ser uma loja 5 estrelas com praticamente 400 avaliações em cada uma das lojas, para a gente é um reconhecimento do nosso trabalho. Verdade. Né? Então, Shopping The Blue, Vila dos Carros, e a novidade que vem, que já está em obra, é uma loja de rua de fato, aí com uma outra imponência, com uma facilidade de acesso.
E aí é um relançamento da Doin, que aí a gente entra com novos conceitos, coisa que já está no DNA da gente, fazer alguma coisa sempre um pouco diferente, né? Cara, que legal, que força, que vitalidade, que robustez, é muito legal. Você não é de Santos, mas para mim é um santista nato, de coração, nato, mas a gente poder ter empresários tão envolvidos, pessoas tão envolvidas, e a cidade ela retribui isso, né, Christian? Ela devolve isso, ela te alimenta, ela consome produtos de qualidade, ela consome um bom atendimento. Eu sou santista e fico muito feliz com a evolução que a nossa cidade está tendo, né? Com empresas do mais alto nível. A gente está aqui no Corporate. Poxa, falei com o Marcelo aqui no final de semana passado, vê a evolução também do Laticínios Marcelo, agora com o Wine Bar aqui, a sua empresa, a nossa empresa também, como algumas outras, fazendo um trabalho excepcional na cidade de Santos. Então, eu também, em nosso nome, gostaria de agradecer ao público santista por cada vez mais acreditar no comércio local, por consumir produtos de qualidade, de excelência aqui, não é isso, Christian? Importantíssimo, sem dúvida. A gente tem geração de conteúdo lá que é de Santos para o mundo, onde a gente põe esses carros que a gente vê como joias em locais, em pontos turísticos da cidade e de Santos para o mundo mesmo. E o consumo desses carros premiums tem aumentado muito, né? Ah, cara, o pessoal começou a voltar a gostar de carro, né? E o carro cada vez oferece mais tecnologia, mais inovador e mais confortável e seguro. Eu sou também apaixonado por carros, apenas que ainda invisto muito no segmento da decoração. Para quem ainda não conhece, por favor, visitem a House Decor. Para quem ainda não conhece também, peço que visitem aqui a empresa do Christian, a Doin Motors. Vocês vão ser sempre muito bem atendidos, vão se sentir em casa e ficarão extremamente satisfeitos com o resultado. Ainda mais em poder levar um carro de primeira linha para sua casa, para sua família. Agradeço de coração a atenção de vocês. Por favor, curtam e compartilhem nas nossas redes sociais também. Qualquer dúvida, manda para nós. Agradecer aqui Marcelinho Teixeira também pela confiança e pela oportunidade, e esperando vocês no próximo programa. Muito obrigado, meu amigo. E parabéns pela iniciativa de você estar trazendo as histórias aí de empresários, cara, porque o que a gente conta aqui com certeza impacta para alguém que está assistindo. Com certeza. Obrigado. Fica com Deus, tamo junto. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fique com Deus. Pensou Doin Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doin Motors, Doin Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doin Motors.